Então, gente linda, a ideia é essa xícara aqui com esse pires, reproduzir essa xícara aqui nesse material aqui. Aqui é um vaso, né, que era de tinta, ó, a massa acrílica, e aqui é a tampa de um balde. Então a ideia é reproduzir esse para esse. Olá, meus amados, meus queridos amigos, admiradores, patrocinadores, apoiadores, pessoas que têm nos dado maior apoio aí nesse trabalho maravilhoso. Muito obrigado por sua participação aqui mais uma vez. E como dizemos sempre, é para frente e para cima. Pessoal, como você já sabe, nessa série nós estamos aproveitando, reciclando esses materiais que no caso são esses baldes aí que vocês estão vendo, ok? Então o que acontece? Nessa proposta, como disse Edna aí no começo do vídeo, nós estamos querendo imitar. É a nossa primeira experiência nesse sentido. É um vaso muito especial, aliás, 2 vasos muito especiais, com um acabamento super fino feito com massa acrílica. E aí no decorrer do vídeo eu vou estar explicando aí. Primeiramente eu vou estar furando aí o fundo do balde, né? Porque às vezes eu esqueço e coloco a massa depois, dá um trabalho maior para poder furar. Nesse momento eu estou peneirando a massa e vocês deve entender que para esse tipo de material, de vaso, esse tipo de vaso, quanto menos pedra tiver na areia, melhor, tá, gente? Para o acabamento ficar um pouco melhor também. Então, assim, nessa quantidade de massa, eu vou estar usando 3 medidas de areia e 1 medida de cimento, tá certo? Essa é a nossa medida base para todo o material que a gente produz aqui no canal, beleza? Esperamos que vocês gostem, sigam o passo a passo, aproveitem o máximo. Se não entender, porque o vídeo fica... eu altero aí a velocidade do vídeo para diminuir o tempo, tá certo? Mas se você tiver dúvida, pergunte nos comentários aqui no canal que a gente está à disposição para estar contribuindo com vocês nesse sentido, tá certo? Como vocês já observaram, gente, não tem mistério nenhum, tá? Em vez de usar aquele balde de areia, aquele monte de areia, eu uso o próprio balde para poder moldar o vaso, tá certo? E aí serve de impermeabilizante o próprio vaso, tendo assim uma maior resistência para que o vaso tenha mais durabilidade também, tá certo? Então assim, e nesse momento aí eu estou moldando esse arame para servir de reforço, mas ao mesmo tempo também para fazer a alça da xícara, no caso, né, com esse reforço de arame por dentro, para que a gente tenha Tem gente que tem curiosidade, quer levantar o vaso que não fica leve, quer levantar pela alça. E se não tiver uma proteção, então geralmente arrebenta, tá certo? Aí na forma da tampa, eu estou usando a tampa como forma para poder moldar o que nós chamamos de os pires das xícaras aí no caso, tá? Então não tem mistério, a medida da massa é a mesma, tá certo? E aí é só espalhar a massa direitinho aí e seguir para frente. Vou estar usando aí umas pernas de arame, um pouco de arame também para dar um reforço na tampa, porque como pode ser mudado daqui para lá, de lá para cá, isso pode causar, né, a quebra ou a rachadura do material.
tá certo, gente? Uma coisa importante que muita gente pergunta, e é bom lembrar aqui novamente, gente, é que esse material trabalhado com cimento, você deve deixar sempre secar na sombra, tá? Para evitar rachaduras e assim defeitos no material. Para fazer a alça da xícara, como o arame é muito fino e a gente coloca a massa e dá areia muito mais trabalho, eu estou utilizando tecido com cimento, né? É aquela velha técnica aí que a gente sempre usa, que é ensopar o tecido na calda de cimento para poder dar um volume maior na alça e assim na hora de passar a massa do cimento a gente não ter muita dificuldade para que a massa se fixe aí no lugar da alça. Esse outro modelo que eu estou fazendo aí, no caso ali eu estou utilizando, eu fiz moldei no papelão ali, né? O tamanho do fundo do balde, do vaso. Utilizei o buraco do fundo do vaso que é central e coloquei um pedaço de cabo de vassoura para não sair do local. Assim eu vou ter as mesmas larguras para todos os lados do vaso, tá certo? Depois é só você passar um pincel, né, meio úmido para poder aí tirar algumas rugas que vão ficando pelo meio do caminho. O processo segue e a gente vai aí no processo da desmoldagem agora e você vê como ficou show de bola esses pratos. No início a Edna disse que nós vamos replicar, ou seja, reproduzir aquela xícara lá que ela mostra, mas é meio que dispendioso, tá, gente? Porque como é um material pesado e a gente vai ficar mudando de lugar, não pode ficar com assim muito fininho, porque fica muito frágil. Daí ele ficou um pouco mais rústico. Um pouco não, bastante rústico. Toda vez que você for colocar um novo cimento, não esqueça de que você tem que molhar a parte que já está seca, tá, gente? Isso aí é de praxe, é inevitável para que haja uma colagem bem firme do cimento novo no cimento que já estava lá, tá certo? E aí não tem segredo, não tem mistério, é isso aí que a gente vai seguindo para frente. Vamos tentar imitar o máximo que a gente puder, tá? Se aproximar ao máximo, eu não sei não, mas eu gostei. Até aqui eu tô gostando. A Edna, toda vez que ela entra aqui, porque a Edna não tá podendo fazer isso, gente, porque ela tá com problema na mão, tá? Mas toda vez que ela vem aqui, ela acha isso aí o máximo, né? Eu até digo para ela que ela é suspeita para estar dizendo que esses trabalhos estão ficando maravilhosos. Seguindo o processo, você vai passar a lixa. Eu passei aí uma lixa 60 para tirar os caroços de areia, depois passei uma lixa 150. E agora, gente, para dar um acabamento mais refinado, eu estou passando massa. Essa massa é massa acrílica. Por que massa acrílica? Porque a massa acrílica, gente, você pode molhar, entendeu? Não tem problema nenhum se pegar água na massa acrílica. Daí é só passar a lixa. Eu passei uma lixa na massa 120 e depois passei uma lixa 150 para poder ficar melhor, e terminei passando uma lixa 220, tá? E aí ficou tipo pele de bebê, tá?
Pois então, olha para isso, que coisa mais linda. Agora a finalização das xícaras poderosas, né? O que a gente vai fazer aqui? É xícara. É uma xícara, uma minha, outra dele, tá, gente linda? Vamos colocar aqui esse, como é que chama isso aqui? Seixo. Seixo, né? Aqui embaixo, que é para dar um volume e sustentar a água, porque a minha planta aqui, frisando que ele é uma planta que requer água, né? Então, ele é uma suculenta. Já tinha colocado ele aqui neste balde para ele ficar assim lindo, maravilhoso. Agora, vamos tirar ele daqui e colocar aqui com a terra que já está dentro do balde. Pronto, tirei ele. Agora, vou botar um pouco de terra. Tá bom? Agora, coloco ele aqui. Vou botar mais um pouquinho de terra. Bota mais terra. É, para ele subir mais. Pronto. Agora aqui coloca a terra em cima. Pronto. As folhas dele é muito mole. Ele não aguenta muita coisa, né? São uma planta que fica na sombra, mas quebra com qualquer coisa. É coisa fina. É. Isso. E aí, gente linda, que vocês acharam aqui? Ó. E ela fica bem, as folhas largas, bem linda, maravilhosa. Aqui, elas fazem umas plantinhas, nascem aqui, tá vendo? Olha a muda dela. Aqui, ó, nasce nas folhagens dela, olha as plantinhas, ó, tá vendo aqui as mudinhas que nascem, ela fica cheia em todas as folhas, aí cai e nasce aqui embaixo. Fica muito show, gente, é muito bonito. Eu já quebrei um pouquinho aqui, ó, porque elas não aguentam nada, não pode topar nelas.